hoje na reestreia do Cuca, 4-0, e se não fosse o Martin Silva, teria sido muito mais. Vamos vendo já os melhores momentos e esse timaço aqui vai comentando. Edmundo, não tem nem o que questionar, né, a vitória do Palmeiras. Era para ter sido e muito mais, não é? Não. O Palmeiras, sim, começou marcando forte, marcando pressão, e aí que chegou logo ao primeiro gol, na boa cobrança do Jean, né? O Martin Silva foi o destaque do jogo, o destaque do Vasco. Pro goleiro ser destaque, pra você ver como é que foi ruim. E do time que perdeu de 4. Só que o Vasco equilibrou o jogo, o Vasco jogava com vontade, jogava com disposição. Ainda teve jogo no primeiro tempo. Teve jogo no primeiro tempo. E aí chegava lá, o problema era lá na frente, chegava no Luiz Fabiano e no Nenê, o Vasco parava. Esse pra mim foi o grande problema. O Vasco até o meio campo ali, Jean, Douglas, enfim, se comportando bem. O menino Matheus, que jogou, Matheus Pet, que não gosta de ser chamado de Matheus Pet mais, mas ele jogou bem, jogou uma boa partida. Explica pra quem não conhece por que Matheus Pet. Porque ele tem muita semelhança com o futebol do Pet, isso nas categorias de base. E tem mesmo, Edmundo? Não, o Pet era melhor. O Pet tinha mais categoria, quer dizer. Mas o menino, enfim, tá começando a sua vida, começando a sua trajetória. E aí o Vasco com o Pikachu improvisado, eu acho que assim, controlaria, bom sucesso, Madureira, vai. Mas contra gigantes, não dá. Enfim, aí o Douglas acabou desperdiçando essa boa oportunidade. Talvez essa oportunidade do Douglas tenha sido a que desequilibrou o jogo pro Vasco. Porque se faz, pelo menos volta com ânimo pro segundo tempo. É verdade. Porque no segundo tempo não teve jogo, Edmundo. Esse Douglas logo no início teve esse gol aí do Borja, né, da boa jogada. Agora, quando você tem peças e tem treinador, você faz a modificação. A modificação do Tietê para lateral e o Jean para o meio confundiu o Vasco de uma tal forma que todas as jogadas ofensivas começavam por ali. O Dudu, mais uma vez, repetiu uma grande atuação e o Vasco foi nocauteado. Essa é a palavra. E se não fosse o Martin Silva, a goleada seria ainda maior. Ô Pascoal, o Edmundo falou do Tietê, né? Reestreia do Cuca. O Dudu voltando a jogar aquele futebol que ele jogou ano passado com o Cuca. E o Tietê jogou uma barbaridade hoje, voltando a jogar bola com o Cuca de igual no passado. Né? O Tietê voltou a jogar como ele jogava antes com o Cuca. Né? Quando chegou o Eduardo Batista, ele mudou o posicionamento. Ele jogou muito mais de costas para receber a bola, girar o corpo. E ele não se adaptou a essa situação. Então é uma coisa natural ele voltar. E o Dudu foi o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro jogando nessa função, né? Na Argentina eles chamam de média punta. É tanto meia quanto ponta, entendeu? Então ele vai jogar um pouquinho pra dentro, ele dá um migué pra dentro, mas sai pra ponta. Ou ele tá na ponta e corre com a bola pra dentro do campo, é o meia ponta. Então nessa função que ele executou hoje, ele continua sendo um jogador brilhante. Nessa posição, ele voltou à seleção brasileira. Ele jogou na seleção do Brasil como meia ponta. Agora, jogando aberto pela ponta fica muito mais difícil para ele. Eu concordo com o Edmundo, esse rapaz, esse Jomar, ele é muito estabanado, esse zagueiro do Vasco da Gama. Ele não tem recurso na velocidade, ele perdendo na velocidade, ele acaba se estabanando e faz faltas. Fez 2 pênaltis hoje, é muito estabanado. O Palmeiras ganhou e naturalmente ganharia essa partida contra o Vasco da Gama, porque é um desnível técnico, mas eu estou preocupado com o Vasco. Estou preocupado com o Vasco. Hoje o Edmundo falou que o Nenê e o Luiz Fabiano, o jogo não fluíam. Eu não vi o Luiz Fabiano dominar uma bola, para ser bem sincero para você. Eu não consegui ver o Luiz Fabiano fazer alguma coisa produtiva para o time do Vasco da Gama. O Nenê teve uma chance no primeiro tempo, desperdiçou e não teve mais nada ao longo do segundo tempo. O Vasco me preocupa muito. Ô, Quesada, mas é só a primeira rodada. O Campeonato Brasileiro começou ontem. Mas já dá para dizer que o torcedor do Palmeiras pode ficar com sorriso de orelha a orelha e o torcedor do Vasco preocupadíssimo? Já dá para perceber isso? Ou calma? Não, eu acho que a gente não pode ter calma não, porque daqui a um tempo já vamos ter 10 rodadas no campeonato. E aí, quem começar mal para recuperar depois, tem sido assim os últimos campeonatos brasileiros, com raras exceções, a não ser os grandes times que conseguem dar aquele sprint final, né, e buscar o título. Me chamou muita atenção o que o Vasco da Gama fez hoje. Perder para o Palmeiras nessa situação do Palmeiras ter um time que é um dos grandes favoritos ao título, no caso o Palmeiras favorito para conquistar o bicampeonato, é o fato de ter ficado 21 dias treinando,
Foi isso, né? 21 dias treinando e eu não vi nenhum tipo de evolução nesse time do Vasco da Gama, sinceramente. E a gente critica a zaga, temos que criticar realmente a zaga, o Vasco merece zagueiros melhores, mas o sistema defensivo como um todo falhou hoje. Por isso que o Palmeiras fez 4, mas poderia ter feito 5, poderia ter feito 6. Se é verdade que o Vasco poderia ter feito 2 gols, o C é muito relativo no futebol. Então vamos ver também as chances que o Palmeiras criou e não fez. Só o Dudu, que levou os 2 pênaltis aí, ele poderia no segundo tempo ter feito a jogada pela esquerda e ter voltado a bola para o meio ali da área para a conclusão de alguns dos companheiros. Ele preferiu fazer a jogada sozinho. Então no hoje, lance só, o Martin Silva fez 2 defesas impedindo o gol. Além disso, o Martin Silva também, é difícil falar que um goleiro teve uma atuação boa quando o time dele toma 4, mas ele em alguns momentos fechou o gol da equipe do Vasco da Gama. Eu acredito que o Palmeiras será um dos grandes favoritos, e é um dos grandes favoritos, vai brigar até o final pelo título. E o Vasco da Gama, gosto muito do Vasco, acho que o Vasco merece um time mais forte. A gente pode até analisar daqui a pouquinho essa coisa da gestão do futebol. Eu acho um absurdo o Vasco da Gama ter liberado o Rodrigo, ter vendido o Luan para o Palmeiras e não ter zagueiro. Pô, tem que se preparar 1, 2 anos antes, não pode ser assim de sopetão. De sopetão não se resolve nada no futebol. Ô Edmundo, antes de eu perguntar pro Carlos Eugênio em cima dos pênaltis de hoje, o Quesada falou que esperava mais do Vasco em 3 semanas, que não teve evolução nenhuma. E o Cuca em 3 dias, já deu para ver evolução do Palmeiras ou não? Ah, o Cuca pega um time pronto, né? Um time montado, que se você observar bem, se reforçou mais do que perdeu peça. Perdeu uma única peça importante, o Gabriel Jesus. Talvez nesse momento não tenha um jogador no grupo que possa substituí-lo, mas foi ao mercado e trouxe outros bons jogadores, tanto que o Roger Guedes, que era um dos melhores jogadores do time na temporada passada, hoje estava no banco. Trouxe o Keno, que foi destaque no Figueirense, enfim. O William do Bigode, outra contratação. Não, e só para ressaltar também, Edmundo, vamos lembrar que o Alexandre foi para Curitiba, Rafael Marques ontem acertou com o Cruzeiro uma troca e o Palmeiras está recebendo o Mike, lateral direito. E o Vitor Hugo, que já está liberado até dos treinamentos do Palmeiras para viajar para Florença. A informação que isso que você está dizendo se encaixa em tudo que o Quesada acabou de dizer, de planejamento. Você planeja, faz um elenco e ali dentro do seu próprio elenco você vai vendo as suas necessidades. O Palmeiras percebeu que precisa, o Cuca percebeu que precisa de um lateral direito, de um lateral esquerdo. Está sobrando centroavante, manda o centroavante, traz o lateral direito. Isso é mérito da diretoria. Talvez com fartura de dinheiro fique mais fácil, mas você não pode ser só verbal. Não pode dizer, o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela. Você tem que colocar na prática. E isso não aconteceu. Foram 22 dias sem jogar, tudo bem, encarou o Palmeiras, mas sem evolução nenhuma do que mostrou no Campeonato Carioca. Você falou do Cuca em 3 dias. Você sabe uma das coisas que o Cuca fez? Foi chamar o Borja. Ele chamou o Borja e falou, quero conversar com você. O Borja topou a conversa e falou, você vai jogar os 90 minutos comigo. Você estava reclamando que você estava saindo todo o jogo, então comigo você vai jogar os 90 minutos. Mas eu quero ver você jogar... Faça gols. Como você jogava lá no Atlético Nacional, fazendo gols. Hoje ele fez 2. Então, quer dizer, a cobrança do treinador em cima de um jogador que pode dar resultado. E ele deu resultado dentro de campo. E avisou o cara, você vai jogar os 90 minutos. Não venha depois dizer que não estava, não. Vai jogar o tempo todo. Foi lá, produziu, ganha a confiança do cara e o cara ganha a confiança do treinador. Em cima disso que o Edmundo falou, né, Pascoal? Simon e Benja. Não dá para comparar os 2 elencos, né? Com todo o respeito, né? Eu tava, lembrando do quê? Daqueles 4-3 do Vasco em cima do Palmeiras, né? Aquele jogo foi histórico. Quando o Vasco tinha... não faz muito tempo, o Vasco tinha timaços, né? O Vasco botava medo em todo mundo. Edmundo jogou lá, sabe do que eu tô falando, melhor do que ninguém. E aí você vê um Vasco da Gama desse com uma camisa fantástica, uma história maravilhosa e com um time que não consegue, não vai, não é? E aí a gente às vezes analisa... o time não é bom do Vasco da Gama, ok. Tem alguns times que têm um time bom, mas não tem um elenco legal. Quer dizer, o Vasco da Gama não tem um time bom. Não estamos discutindo nem o elenco do Vasco da Gama. O time não é bom.
Porque quem tem um time bom, a gente já diz, mas não tem elenco, então vai chegar ali no máximo para pegar a última vaga na Libertadores e Sul-Americana. O Vasco da Gama não tem um time bom, então é isso que aumenta cada vez mais, não é? E que preocupa cada vez mais o torcedor do Vasco da Gama. Vamos colocar agora os lances, os 2 pênaltis para o Carlos Eugênio Simon analisar se foram ou não. O primeiro lá, o pênalti que o Jomar hoje numa tarde complicada. Foi pênalti aí, Simão? Foi pênalti. O árbitro da FIFA, esse ano ganhou o escudo da FIFA, Rodolfo Toschi. É um árbitro que tem potencial, foi bem o ano que vem, e acertou na marcação. O Jomar chega atrasado, quem toca na bola é o Dudu, então o pênalti muito bem marcado. Então, eu achei, quando eu tava vendo o jogo, eu achei que não foi, mas acho que olhando pela câmera você vê que... Ele não pega a bola, a trajetória da bola não muda, quem toca na bola é o Dudu. Eu tinha achado que ele tinha pego depois. Não, mas o Dudu toca na bola e ele chega atrasado ali e acaba acertando a canela do vamos tirar a... Tá. Senhor, tira a tarja, tira o GC, vamos ver de novo o lance, olha lá. Pênalti claro, Simão? Pênalti, a outra imagem é mais clara ainda. Né? Tu pode ver a trajetória da bola, não toca. Então o Jomar não toca na bola. Quem toca na bola é o Dudu. E o Jomar pega a canela do atacante palmeirense, bem marcado o pênalti. Então vamos ver o outro pênalti. Vamos ver o segundo pênalti. Que também, olha lá, o Dudu tava numa tarde. Como joga bola esse Dudu? Olha lá, pênalti hoje. Pênalti, ele deu uma pedalada, né? E o Jomar, tá dizendo que é fora da área. Ele sabe que ele fez a falta é indiscutível. E foi dentro da área. Então também bem marcado a penalidade máxima. Quais foram hoje? Você viu algum lado... Teve algum problema nesse time do Palmeiras hoje, Pascoal? Problema de Tem alguma coisa que você acha que o Cuca precisa corrigir mesmo com os 4-0? Ou o time voou hoje? Teve um problema de marcação do Zé Roberto quando o Pikachu jogava no espaço deixado. Porque teve uma hora que o Vasco foi pra cima, hein? Nesse espaço do Zé Roberto, o Pikachu, que é um jogador rápido, se aproveitou em alguns momentos dessa sua chegada. Inclusive, o Fernando Praz sai, ele faz uma defesa importante, e o Fernando Praz sai de Palmeiras, porque o Pikachu entrou livre. Foi um lançamento longo do Douglas, lá do meio campo, nas costas do Zé Roberto. E aí, esse é um problema que o Palmeiras precisa ficar muito atento, e acho que o Palmeiras também já está procurando mais um jogador para esse setor na lateral esquerda. Mais um? O Palmeiras está buscando lateral esquerdo. Aquela história que o Vasco... o que o Palmeiras compra de jogador é brincadeira, isso vai pro Guinness, né? Rapaz. Aquela história que o Vasco queria o Egídio, procede ou não, Pascoal? A informação que a gente tem é que houve um contato com o Egídio, mas a coisa ainda não evoluiu. Eu até acho que esse lateral esquerdo do Vasco da Gama, ele é muito bom ofensivamente, ele tem que melhorar a parte de marcação. Aliás, a gente vê isso até nas categorias de base do futebol brasileiro. Os laterais saem da base muito melhores no ataque do que na marcação. Então, esse lateral do Vasco da Gama, eu acho que ele tem potencial ofensivo. Esse, inclusive, tomou essa falta aí. Mas ele precisa melhorar no aspecto defensivo. Ele peca na marcação. E o Vasco, o que precisa, Quesada? Sério? Sério. É o Vasco, pô. Vamos cavocar, a gente vai ficar aqui a UP inteiro falando o que o Vasco precisa. Essa jogada do Pikachu que eu falei ali. O Vasco precisa de uma administração mais ágil, não é? Para evitar o que aconteceu recentemente. O Luan, desde o ano passado, o Luan está na mira do Palmeiras. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde o Luan ia embora. Quase foi pro Corinthians antes. Teve aquela conversa com o Corinthians, não virou? Então todo mundo sabia que ele ia sair, perfeito? Então, quando acontece isso, qual é o planejamento do futebol? Vamos começar a preparar alguém da base. Se não tem dinheiro para buscar o jogador fora ou aqui no mercado nacional, você começa a preparar a base. Eu não vou falar do Vasco a base, o Edmundo tem mais informações, mas vai poder responder o que eu tô sugerindo aqui. Será que no Vasco da Gama não tem 2 zagueiros lá para serem preparados? No último ano, será que quem comanda o futebol lá na base falou, deixa eu preparar esses 2 caras, porque logo o Rodrigo, que tem uma certa idade, vai embora, o Luan pode ser negociado. Gente, isso é a antevisão do dirigente. Já começa a se preparar antes. O que o Flamengo faz quando traz o Leandro Damião e o Quesada reclama, mas é que o Flamengo está imaginando que pode perder o Guerreiro, então tem o Leandro Damião. É o que o Palmeiras está fazendo, trazer mais um lateral esquerdo, porque sabe que de repente pode perder outro. É antevisão, é isso que o Vasco da Gama não está tendo. E aí fica fácil sentar aqui no ar-condicionado, sentar e criticar o futebol que o Vasco da Gama está produzindo. Gente, está produzindo. Não vai ser mais do que isso.
e vai ser tudo no sofrimento, infelizmente. A gente tem que falar a verdade, não podemos ficar vendendo sonho para ninguém aqui. Vai ser sofrimento, Edmundo? Ah, vai. Se repetir nas próximas 37 rodadas o que produziu hoje, e a gente sabe que o futebol é o seguinte, estreia é sempre melhor, né? O time sempre estreia bem, porque se preparou, treinou, se organizou, e aí você vai estrear. Você estreia, mas você tem que ter, na minha opinião, na minha modesta opinião, objetivo. Clareza nos objetivos, não mentira, não enganar as pessoas. O Vasco tem que se conscientizar que com esse elenco, com esse time, vai lutar na parte de baixo da tabela. E aí jogando assim, jogando fechadinho, lá contra o Palmeiras, explorando o contra-ataque, pode ser que pudesse incomodar e vencer. Mas como é que faz contra-ataque com 2 jogadores de 35, 36 anos? Isso. Como é que joga de contra-ataque? Não faz. E esse é um grande problema do Vasco, começar a escalar o time com nome. Mas esse não foi o problema do ano passado? Foi, tentaram... Que o time chegou na parte final do campeonato e deu uma parada porque tinha muito jogador. Mas o ano passado, Pascal, era Série B. Mas parou. Foi quarto colocado na Série B. Aí há um processo de renovação, de rejuvenescimento do elenco. E aí você traz o Luiz Fabiano, não tenho nada contra o Luiz Fabiano. Eu sempre achei ele um grande craque. Mas, com a idade, e 1 ano na China, 5 meses parado, 4, 5 meses parado, não é a contratação dos sonhos de nenhum time de Série A. E ele só vai funcionar se tiver alguém que o faça funcionar. Ou a bola que vem por dentro, ou a bola que chega pelo lado do campo. E a gente não viu isso. Chega, né? Não chegou nenhuma bola para ele. Nada. Agora, eu não sei se vocês tiverem esse sentimento, Edmundo, Simon, Pascoal e Benja. No segundo tempo, parece que o Palmeiras estava brincando, né? Tamanha facilidade que o Palmeiras teve para chegar e marcar o quinto, marcar o sexto, marcar o sétimo, praticamente de defesa contra ataque. E olha, nem um treino, às vezes a gente acompanha alguns treinos de times, quando faz lá o ataque contra a defesa, o negócio é extremamente intenso e tal. Aí valendo o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama se abriu totalmente. Olha, realmente me decepcionou essa estreia do Vasco. Perder para o Palmeiras no Allianz Parque é normal, né? É o Palmeiras, um time bem montado, como o Edmundo falou, o Cuca tá voltando, tem um potencial, tem elenco, tem qualidade. Agora, perder do jeito que o Vasco perdeu depois de 21, 22 dias se preparando, realmente isso me impressionou. Eu não estou exagerando aqui, não. Me impressionou negativamente essa estreia do Vasco da Gama. Eu vou te falar, juro que pra mim não me impressionou, não, gente. Não? Não. Você esperava isso, os 4-0? Olha, juro, pra mim não é nenhuma surpresa. Pra mim a grande surpresa é o Bahia golear de 6 o Atlético Paranaense. Ô, gente, não vamos tapar o sol com a peneira. O Palmeiras tem um timaço. Timaço. Sim, mas é pra enfiar 4 trouxe o treinador, sorrindo, trouxe o treinador. Gente, hoje é. Hoje é. Talvez há uns 10 anos atrás, não. Mas hoje, não dá, gente. Você pegar o time do Palmeiras e o time do Vasco, eu não tô falando de camisa, não tô falando de história, não tô falando de tradição. Falando de time. Tô falando de time. O que entrou em time campo. por time hoje, claro. O Vasco perder de 4 do Palmeiras é normal. Ou tô falando alguma coisa de outro mundo? Hoje. Ou você acha que o Paulão, que está sendo contratado, entra na zaga e resolve o problema do Vasco? Minha opinião, é mais um problema pro Vasco. Eu concordo com o Benja também. Não é surpresa, o Palmeiras tem um grande elenco, um grande técnico, jogando na sua casa, estreando diante do Vasco. O Vasco não tem progredido, não tem, acompanhando o Vasco aqui no Campeonato Carioca, dava pra ver. O time não tá jogando. Esse time do Vasco aí vai lutar pra não cair. Eu também penso que o Paulão, embora tá vindo no Internacional, e aí era o melhor zagueiro que tinha no Internacional, o Paulão, agora se desfizeram, mas é um jogador que também é limitado, não vai resolver o problema do Vasco. Então o Vasco, com certeza, o torcedor vascaíno, ninguém tá falando tradição, camiseta e tal, mas a bola que o Vasco tá jogando, a bola que o Vasco jogou no Campeonato Carioca e vai jogar nesse brasileiro aí, é pra chegar até o fim com a vela na mão. Gente, o Paulão foi rebaixado com o Inter, né? Vamos lembrar disso também. O Paulão caiu com o Inter. Mas veja, eu não sou tão pragmático a ponto de dizer, esse vem e não dá certo, não é isso. Não penso, espero estar errando. Eu não penso dessa maneira. Acho que toda contratação ela é válida
quando você pensa em reforçar o teu time. O que eu acho que tem que acontecer é você ter um sistema de acordo com o time que você tem. Certo? Se você tem uma zaga vulnerável, demonstrou isso hoje, você tem que protegê-la. No meio de campo. Concorda? Mete os volantes lá. Você tem que manter os volantes. Esse foi o sucesso do Botafogo. Ou o Botafogo é infinitamente superior ao Vasco? Se Não. você botar jogador por jogador. Não é. É consciência. É se conscientizar de que nesse momento, aí eu concordo com você, nesse momento é frágil a equipe e que precisa jogar como frágil. Como um time que precisa se defender e jogar no contra-ataque. Só que você não pode contra-atacar com quem não tem velocidade. Os teus dois atacantes são Nenê e Luiz Fabiano. O Mina, sozinho, marca os dois. Hoje foi mais ou menos isso. O Vasco que aconteceu. pode ser o Botafogo? Não entendi. O Vasco pode ser o Botafogo do ano passado? Lembra que a gente falava do Botafogo? Tô falando a gente, mas uma... Botafogo Não, eu surpreendeu. falei. Eu Tomara queimei que minha isso- língua. Não, porque todo mundo falava o quê? Tomara O que o Vasco Botafogo surpreenda. corre, Eu falei, não é isso? eu Sério falei. risco de ser rebaixado. Vocês veem potencial nesse Vasco para... Em cima disso Mas que o aí Edmundo você- falou, eu mas não tô aí vendo você- esse potencial Mas aí no você tem Vasco. razão. Eu, por exemplo... Você está dizendo Não, porque... surpreender positivamente? Surpreender positivamente. Tem que ter uma porque o mudança, Botafogo tem que- fez isso, Tem concorda? que ter uma mudança radical de pensamento e de atitude. Entendeu? O Botafogo só conseguiu o sucesso e está conseguindo sucesso, né? No caso hoje perdeu pro Grêmio, a gente vai ver daqui a pouco, com 3 volantes, com 2 alas de velocidade pelo lado do campo, enfim, fechadinho mesmo, rigorosamente fechado. E aí quando você pega a confiança e começa a produzir, a ter bons resultados, as coisas melhoram. Aí você vê o Ayrton ser o melhor jogador do time. Bruno Silva, craque. Enfim, eu Pela importância dos jogadores pro esquema. Eu estou exagerando, mas é verdade. Viraram símbolo desse Botafogo guerreiro, lutador, que protege o sistema defensivo. Ó, você falou, pô, pra mim não foi uma surpresa? Então vou perguntar pra você, o seu Pascoal, que nós vamos ouvir daqui a pouco os personagens do jogo de hoje. Esquece hoje, até ontem, quando eu perguntava pra você, quem são os favoritos a ganhar o título do Brasileirão? Qual dos times que você falaria? Palmeiras. Acabou. Perguntar pra você, quais são os times que não almejam nada? Qual um que você falaria? Vasco. Então acabou. Então é isso que eu tô falando. Repito, Simon. Eu não. Ah, mas tu falou mentira? Eu não tô falando mentira. É que Olha você aqui. botou no plural e depois deixou porque ele sabe que Pascoal só no singular. É, mas Mas ele já sabe a minha resposta. É porque eu sei a Ele já resposta sabe. dele. Então, eu repito, não vamos questionar a tradição do Vasco, torcida do Vasco, a grandeza do Vasco, nada disso. Nós estamos falando hoje, dia 14 de maio de 2017. 14 de maio de 2017, a realidade é essa. O Palmeiras ganhar de 4 no Allianz Parque hoje, não vi surpresa alguma. Não, eu também vi. não. Eu tô falando da goleada, eu não imaginava a goleada, é isso que eu tô dizendo. A derrota, Qualquer no time- palpite eu botaria o Palmeiras também. Qualquer time que entrar no Allianz Parque hoje e tiver uma goleada do Palmeiras, pra mim não será uma grande surpresa, não. Não será uma grande Mas, surpresa. o Benjamin, no primeiro tempo teve até jogo, o Vasco até saiu pra jogar. Você pega lá os números lá também, você gosta de número, tá lá. Não, 51% de pó de bola, essas coisas todas. Futebol, 51, mas 51 a 49, né? É, a posse de bola foi parecida. parecido igual. As finalizações foram parecidas. eu não sei se a FIFA mudou a regra, porque agora a posse de bola vale mais de 3 pontos. Mas ainda é gol. Então posse de bola. Foi 4-0, gente. Não, E o que o foi mais Pascal pelo quer dizer, Marquinhos Silva. o Pascal quer dizer que teve jogo no primeiro tempo. Teve jogo. Teve, E o enquanto- Vasco pôde Mas empatar, no pôde segundo fazer tempo, gol. o Vasco foi engolido pelo Palmeiras. O Vasco não pegou na bola. Não, bola, Vasco, bola não foram apresentados no segundo O que o tempo. Pascal quer dizer é que enquanto teve fôlego e organização, teve jogo. Depois que acabou o E fôlego depois, e quando desorganizou, saiu, quando mudou o time, tirou do banco de reserva pra jogar, piorou o time do piora. Da metade Piora porque pro- você não tem elenco, aí fica mais difícil. Agora, esse menino perdeu um gol absurdo hoje, mas bom jogador esse Ele é Douglas, muito hein? bom jogador. Esse Douglas é bom de bola, né? Mas o Vasco tem um excelente time sub-20. Tá fazendo uma Copa do Brasil aí de sub-20 excelente. Hoje botou o Matheus Pet. Tem o Douglas. Entrou um menino muito bom chamado Paulo Vitor. Paulo Vitor.
que é artilheiro nas categorias de base. Então, eu acho que o caminho é esse. Mas dá pra jogar um Brasileirão com a molecada? Consciência, não com enganação, com consciência. Mas dá pra jogar um Brasileirão só com uma molecada, mais com a molecada? Não, mas você Aguenta tem um jogador, você tem ali no elenco jogadores experientes. Você tem. Só não pode depender deles pra jogar em contra-ataque. Aí não dá. O jeito de jogar do cara não condiz com a realidade do Vasco hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir os personagens do jogo de hoje. Tem o Cuca, tem o Milton Mendes, vamos ouvir. Da maneira como foi, é importante. Até por tudo que aconteceu, para a troca de comando. Porque sempre quando se troca o comando, se espera uma resposta, né? Não que seja culpa de A ou de B, mas eu acho que a gente deu uma resposta boa, tirando aí uns 20 minutos do primeiro tempo, quando depois que a gente fez o gol, a gente teve uma dificuldade, a gente estava perdendo meio campo, o Cuca fez uma modificação, jogou o Tietê para lateral, trouxe o Jean, né? E aí eu acho que as coisas se acertaram de novo. O trabalho do Eduardo é um trabalho muito bom e já foi visto em diversos clubes, Sport Recife, Ponte Preta, o próprio Fluminense teve bons momentos, enfim. Aqui no Palmeiras estava indo bem, ele tinha um percentual altíssimo de vitórias, de pontos, e por uma questão ou outra acabou saindo. Lógico que entra um outro treinador, às vezes o jogador ele se motiva porque é uma chance nova de aparecer, de fazer outras coisas, e você tem que aproveitar esse momento, né? Então eles aproveitaram bem, muita coisa que foi feita hoje foi em cima do trabalho do Eduardo, e a gente segue o nosso caminho aí da melhor forma, conhecendo um pouquinho mais da equipe. Felipe Melo tem um estilo diferente de jogar, Borja tem um estilo diferente de jogar, Guerra. Por quê? Porque são jogadores que estavam em outro mercado. E lá não se joga da maneira com que a gente joga aqui. Jogar domingo e quarta, domingo, quarta, domingo e quarta, também é complicado. Acho que a gente montou um elenco para estar brigando pelo título, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Quando começa tem 5, 6, 7 equipes que estão para brigar para ser campeão. E o Palmeiras está dentro delas. A gente vai procurar jogar jogo, como a gente fez ano passado, para a gente fazer um grande campeonato. 4-0 é um resultado que deixa-nos bastante tristes também. Como está o nosso torcedor, nós também estamos. Não se pode falar em jogar bem, porque se perdeu de 4. Não se pode falar que jogou mal, mesmo perdendo de 4. Apresentamos, como já disse em alguns momentos, um bom futebol. Agora é pegar esses momentos, alastrar para outros momentos e fazer com que isso sejam os 90 minutos. 4-0, não é uma estreia que a gente esperava. A derrota sempre gera desconfiança, né? Aí já começa traumas do passado a aparecerem, mas é muito cedo para desespero. Eu acho que tem muita coisa pela frente, tem muito jogo. A gente demonstrou que não é o time frágil, como todo mundo vem falando. E espero que no próximo jogo a gente já consiga apagar essa derrota e somar 3 pontos. Tá aí, vocês ouviram os personagens, mas tá aí o Luiz Fabiano, o Edmundo. O Luiz Fabiano falou, o time não é tão frágil como vocês falam e não há motivo para desespero. O motivo para desespero também acho que não é o primeiro jogo só. Não, claro, precisa, tem mais de 37 rodadas. A resposta tem que ser no domingo, já contra o Bahia, mas o Bahia goleou. O Bahia vem numa sequência melhor do que a do Vasco. Só que assim, as palavras, elas são muito bem colocadas, tanto pelo Milton Mendes quanto pelo Luiz Fabiano, mas na prática não é isso que a gente viu. Né? Eu não vi o Vasco jogar bem, eu vi o Vasco jogar mal. E o Luiz Fabiano falou que o time não é tão frágil assim como muitos pensam, né? Olha, gente, vocês me desculpem, eu não entendo nada de futebol, viu? O que eu mais vi hoje foi um time extremamente frágil, que tomou 4 e poderia ter tomado, vou repetir pela enésima vez, estou falando isso desde do rodada, podia ter tomado 5, 6, podia ter tomado 7 hoje no Allianz Parque. Eu vi outro jogo, sinceramente, me desculpe você que está agora ligado aqui, eu vi outro jogo. Eu realmente não entendo nada de futebol, vocês me desculpem, eu não entendo nada de futebol. Olha aqui, ô Leandro Quesada, mas o Cuca reestreou hoje e aquela calça vinho
que o acompanhou durante o ano passado inteiro, tá de volta. Olha lá, Não, ele essa é um pouco mais escura. Olha lá, com a calça vinho aí. E aí ele também foi perguntado a respeito da calça na coletiva. Olha só, e um monte de torcedor hoje no Allianz Parque, Edmundo, levou a calça. Ah, é? Os caras mostravam a calça, levantavam a calça vinho lá. Então vamos ouvir o que o Cuca falou depois do jogo aí, da calça dele, a calça vinho. Ó. E o Cuca que quase não é supersticioso, né, Quetzada? Não, nem um pouco. Que essa calça vinho aqui, ela vestiu bem, nem é essa, é uma outra, né, que aquela ficou lá. E ela tinha o cos alto. Como eu fico abaixadinho ali, se eu não tiver a calça erguidona aqui, fica mostrando o cofrinho para as pessoas que estão em cima, né? Então ela vestiu bem, ficou gostosa, eu pus essa calça, daí ela pegou junto com a minha superstição, e a maioria que tem também, pegou, mas eu vou pôr outra calça também, né? Lógico que eu vou pôr outra calça também, não já. Ô, Pascoal, você conhece o Cuca há 116 anos. Ele vai colocar outra calça? Tá vendo minha camisa? É igual a calça dele, ó. E ele foi reclamou que a outra, os caras viram o cofrinho dele. Sabe o que acontece? Ele falou, ó, eu vou botar outra calça, mas não agora. Enquanto estiver ganhando, não vai trocar a calça. Esquece isso. Não vai trocar a calça. Você tá de brincadeira, quando você cara. jogava, você tinha superstição também? Tinha. Você tinha... Bastante. Diz algumas que você... Por exemplo, o perfume. Eu sempre usei o mesmo perfume a carreira inteira. Mas você entrava em campo perfumado? Eu tomava banho, fazia barba. O jogo 4 horas da tarde. Acordava, tomava café. Antes do almoço eu tomava banho, fazia barba e passava um perfume que eu achava que dava sorte. Ah, Edmundo, você é Nutella demais. Jogava só de sunga vermelha. Ah, Edmundo, você é Nutella demais. Eu sou raiz. Eu, quando jogava bola, amigo, eu ficava 2 dias sem escovar o dente. Aonde? Eu, quando joguei bola, você sabe disso. Entra no Aonde? YouTube. Eu ficava 2 dias sem escovar o dente, comia alho e cebola antes. A zagueirada não aguentava. Que perfuminho fazer barba? Tá de brincadeira, Edmundo.